Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais um estudo espírita aqui no canal Estudando Espiritismo. E hoje vamos dar sequência aos estudos que temos feito do Evangelho segundo o Espiritismo, selecionando algumas mensagens dos capítulos que temos estudado. Então, estamos agora no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, e estamos já numa bem-aventurança. Então, passamos pelas partes iniciais do Evangelho segundo o Espiritismo, em que os espíritos, e Kardec principalmente, né, na organização do material, coloca ali temas fundamentais para a gente poder entender como se dá a interpretação espírita, né, observando a questão do olhar da vida espiritual, a reencarnação, os motivos de sofrimento, né? A ideia do consolo, da consolação das nossas dores, trazendo um enfoque muito claro de que a mensagem do Cristo vem ainda para nós que estamos lutando para vencer as nossas dificuldades e por isso ainda imersos em muitas dores. Muito bem. As bem-aventuranças, elas abrem um capítulo diferente, porque elas vêm trazer a perspectiva de nós começarmos a construir uma forma de ação que exatamente supere todos os nossos enganos, os nossos erros, e traga para a gente um horizonte de mais paz e felicidade. Nesse sentido, a bem-aventurança da pureza de coração deve ser olhada com bastante cuidado por nós, né? Jesus fala para nós de diversas maneiras, em diversas passagens, e se a gente não tiver com o coração puro, com a alma pura, se alguma coisa ou qualquer coisa, né, é, acabar sendo um obstáculo a essa pureza, ou seja, trouxer alguma forma de impureza para o nosso espírito, né? Então era melhor que a gente abandonasse isso, né, para que a gente entrasse no céu com a alma pura. E ele deixa muito claro para nós de que a impureza do nosso ser é aquilo que deriva de nós e não das coisas externas a nós, né? Então não é a mão que foi lavada ou não lavada, não é o sábado que deve ser mais ou menos ocupado com atividades assim orçado, mas aquilo que parte do nosso coração, né? Aquilo que parte do nosso coração é que dá ensejo aos nossos pensamentos, nossos sentimentos, e que, num certo sentido, vai dizer exatamente ainda quem nós somos. Exatamente dentro desse enfoque, né, é que nós vamos ler, então, a passagem de hoje, que eu selecionei aqui no Evangelho, que é a passagem pecado por pensamento adultério. Nessa passagem, é muito importante a gente entender que a palavra adultério aqui está sendo utilizada de uma forma diferente daquela usualmente empregada por nós quando pensa nas relações afetivas, né? De adulterar uma relação, né? O adultério, você se envolver com uma outra pessoa, né? Então comete adultério nesse sentido. Aqui o adultério está exatamente em tirar a pureza. Toda vez que a gente tira a pureza de alguma coisa ou falsifica alguma coisa, nós estamos adulterando aquilo que era originalmente puro, né? Então, vamos ver a passagem que Kardec seleciona exatamente para tratar desse tema aqui. Diz assim, então estamos no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 5, 6 e 7. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo, aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Aqui, então, Kardec pega uma passagem que Jesus se referia ao adultério no sentido estrito do termo, né, das relações, e amplia a, o seu entendimento exatamente quando diz
que o adultério está exatamente no mau desejo, né? Se você tem um mau desejo para com o outro, o seu sentimento já não é mais puro. Esse é a questão. Mesmo que eu não tenha feito, mesmo que isso não tenha dado ensejo a nenhuma prática objetiva, positiva, não importa, né? Porque se nós pensarmos do ponto de vista espiritual, né, só a manifestação do desejo já expressa, né, já configura um estado espiritual para nós. E esse é um estado espiritual de impureza, né, porque é um mau desejo, porque em nosso coração nós já cometeremos adultério no sentido de ah, tornar impuro o nosso sentimento. Muito bem, então vamos ler o item 6 aqui do Evangelho. Diz assim o item 6: a palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, mas num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou, por extensão, para designar o mal, o pecado e todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nessa passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, dentre essa raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier acompanhado dos seus anjos na glória de seu Pai. Então aqui o adultério também está sendo utilizado nessa abordagem, né, de algo que não é puro, né? Se envergonha de mim, das palavras, dentro dessa raça adúltera e pecadora. Não está falando necessariamente do adultério no sentido estrito, mas que ainda trazem um coração impuro. Continuando a leitura, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porque aquele que tem puro coração nem sequer pensa o mal. Então, esse aqui é o nosso objetivo como espíritos imortais, nem pensar o mal, né? Se nós imaginarmos que no mundo espiritual a comunicação entre os espíritos se dá através do pensamento, toda vez que nós pensarmos alguma coisa impura ou má, isso será facilmente percebido pelos outros espíritos. Essa é uma das dificuldades de nós nos mantermos entre os espíritos elevados, exatamente porque a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos não são elevados e seriam facilmente perceptíveis por aqueles espíritos mais elevados, e nós nos sentiríamos envergonhados. Na verdade, nós desejaríamos não estar com eles e estar com aqueles que pensam e sentem ainda como nós, mesmo que é, não estivéssemos entre espíritos elevados, né? A gente lembra do caso de Frederick Figner, que está no livro Voltei, que é exatamente isso que acontece com ele. Ele está no mundo espiritual, ele percebe que as pessoas que estão no mundo espiritual ao redor dele estão em uma condição espiritual superior à dele, e isso traz para ele um constrangimento, né? Da mesma forma, né, a gente poderia pensar assim, que os nossos sentimentos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos acabam fazendo com que a gente se sinta bem junto com as pessoas que ainda vibram como nós, com os mesmos pensamentos, os mesmos desejos que nós. Mas, se nós quisermos buscar a nossa espiritualização, é então importante que a gente consiga educar o nosso sentimento e os nossos desejos. Como nós vamos fazer isso? É o que nós veremos aqui na sequência. Dizem os espíritos, né? Kardec aqui, eu acho que é essa mensagem de Kardec. Foi o que Jesus quis dizer
Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Item 7, a gente vai ver aqui na sequência como ele vai tratar daquela questão que falamos, né? Esse princípio nos leva naturalmente à seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora não tenha produzido qualquer efeito? Mesmo que o pensamento não tenha produzido qualquer efeito, ele já é um mal em nós, né? Esse que é o ponto importante. Ele já é um mal em nós. Então, é, o pensamento mal é uma expressão de que o nosso estado evolutivo é tal que ainda pensamos coisas mais, né? Então, mesmo que ele não tenha efeito nenhum, né, ele sinaliza a nossa imperfeição. Vamos ver como Kardec, então, aborda essa questão. Ele diz assim: há aqui uma importante distinção a fazer. À medida que a alma, comprometida no mau caminho, avança na vida espiritual, pouco a pouco se esclarece e se despoja das suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimente de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantar-se, porque o repele com energia. Então aqui está, se esse trecho demonstra para a gente o nosso objetivo mais de longo prazo, que é não pensar o mal, aqui está o nosso objetivo de curto prazo, né? O nosso objetivo de curto prazo é esse. Qual é, Pedro? O objetivo de curto prazo é: temos ainda pensamentos maus, desejos maus, isso reflete ainda as nossas imperfeições, como ele está dizendo aqui, né? Ele isso demonstra ainda que somos espíritos imperfeitos, mas se já estamos comprometidos com a nossa busca de espiritualização, então todo pensamento mal pode, né, ser um ensejo para o nosso crescimento, na medida em que ele nos dá a ocasião de repelir esse pensamento com energia. Qual é o nosso objetivo, então? Travar uma luta interna conosco mesmo, e todas as vezes que nós tivermos um pensamento mal, não é? Nós percebermos que estamos com um sentimento ou com um pensamento mal, nós travarmos uma luta conosco mesmo, repelindo esse pensamento, não fomentando esse pensamento, trocando a nossa faixa mental. Como é que nós podemos fazer isso? Podemos fazer isso buscando uma leitura edificante ou mesmo, né, com uma breve oração, dizendo: meu anjo da guarda me ajuda nessa hora, pacifica o meu espírito, limpa a minha mente, me ajuda a pensar de forma diferente nesse momento, né? A desejar o melhor, né? E seguir o preceito do Cristo, orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, ou, não ver o bem nas situações em que nós estamos vendo o mal. Muito bem, isso vai nos fortalecer e certamente o nosso espírito, o nosso anjo guardião vai nos ajudar nessa hora. E esse é o caminho para a nossa iluminação, né? Então, se ainda estamos nessa luta, é importante que a gente reconheça o lugar que nós estamos, mas mais do que isso, a gente persevere na luta. Por quê? Porque vai chegar um momento em que nós não vamos mais pensar o mal se perseverarmos, mas se não perseverarmos, nós continuaremos pensando o mal, desejando o mal, e muito provavelmente
né, daremos asa a práticas, né, ainda infelizes que vão trazer para nós motivos de sofrimento. Então, continua Kardec. É indício de esforço para apagar uma mancha. É isso aí. A gente está num esforço de eliminar algo que ainda está em nós, mas nós não desejamos mais. Não cederá caso se apresente ocasião de satisfazer ao mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória, né? Então aí está a nossa luta de cada dia. Aquele que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato, e, se não fizer, não é por efeito da vontade, mas por falta de oportunidade. É, pois, tão culpada quanto o seria se o cometesse. Então, se a pessoa, né, não tomou boas resoluções, procura fazer o ato mal e só não fez porque não teve oportunidade, é como se tivesse feito, né? É como se tivesse feito. Então, vamos ver aqui. Então, existe uma gradação. Se não me engano, ele vai dizer agora, Kardec vai falar agora, vai fazer essa síntese para a gente com essa gradação. Ele vai dizer, em resumo, aquele que nem concebe a ideia do mal, já há um progresso realizado. Naquele que surge essa ideia, mas a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele que finalmente pensa no mal e nele se compraz, o mal ainda está em toda a sua plenitude. Talvez a gente pudesse ainda colocar aqui uma outra categoria, uma outra possibilidade, né? Aquele que pensa mal, não é? Sabe que se sentiria contente se aquilo ocorresse, mas evita fazer por saber suas consequências, né? Também existe essa possibilidade, né? São gradações, né? Então, certamente esse estaria ali perto, mais perto daquele que se compraz no mal, porque fez, né? Então você tem o desejar, o pensar, o fazer, né? Você fez, não fez, por que que não fez? Porque não quis ou porque não teve oportunidade de fazer, né? Se só foi por falta de oportunidade, você como se tivesse feito. Se você não repele o pensamento, você está também num. Isso revela ainda uma dificuldade ainda maior, né? Nossa, né? Não vou falar sua, nossa, de todos nós, né? Se a gente não repele o pensamento, o nosso exercício está em repelir o pensamento com energia, né? Então, Kardec vai terminar aqui dizendo: num trabalho está feito, no outro trabalho está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, a nossa responsabilidade sobre os nossos atos, ela ela está na razão de como lidamos com a, a nossa realidade atual. A nossa realidade atual ainda é uma realidade em que nós temos pensamentos maus. A gente precisa, né, afirmar isso. Muito bem, uma vez tendo, então, assim devemos nos comportar. É importante a gente pensar, para a gente terminar, então, aquilo que Jesus nos fala, né, sobre, e que comentamos no início, de que se alguma coisa é motivo de macular os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nos trazer, nos tornar impuros, né? Então ele diz: se o seu olho for motivo de escândalo, é melhor arrancá-lo e jogá-lo no fogo do que entrar no reino dos céus, né?
purifica o seu coração, né? Arranca seu olho para que ele não seja motivo de escândalo. Assim também com os pensamentos, né? Arranca o pensamento, tira ele da sua mente, né? Abre mão. Mas você gosta, mas pensa nas consequências disso e se não é, mais vantajoso para a sua paz de espírito, se você não se sente melhor depois disso que nós acabamos de ler, que é exatamente a ideia da vitória do espírito sobre a matéria. Saber que tudo isso nos leva à nossa educação espiritual e que essa vai nos proporcionar a, um estado de alma melhor agora e depois de desencarnados, não é? Então, eu gosto sempre de pensar, né, que pensa que um espírito, né, amigo seu, não é, quer te ajudar e vem te visitar em algum momento, em alguma hora, né? Ele quer te ajudar, ele quer te trazer bons pensamentos, ele quer te dar uma intuição sobre alguma coisa para fazer. Mas como ele vai encontrar você? Como, a qualidade dos seus pensamentos? Como ele pode se aproximar para que ele te ajude? Você, através dos seus pensamentos cotidianos, você dá oportunidade para que isso aconteça? Isso é muito semelhante a uma advertência que Jesus faz para nós sobre a vigilância. Ele diz: olha, cuidado, né? Já temos comentado sobre isso. Cuidado, a gente nunca sabe quando o Senhor vem. Então esteja vigilante, para que quando o Senhor chegue, você esteja preparado. Então, como está o seu pensamento? Como está o seu sentimento? Né? Vigia o seu pensamento, o seu sentimento desde agora. Abre mão daquilo que não te serve desde agora, porque não sabemos quando teremos que dar testemunho de nós mesmos, da nossa vida, e, num certo sentido, né? É, esse testemunho é de sempre, porque nós estamos sempre sentindo, né? É, tendo o resultado das nossas próprias ações sobre nós mesmos, certo? Então, pureza de coração é chave da nossa felicidade. Pensa nisso, né? É muito importante que a gente trave uma luta contra o homem velho que existe em nós, como Paulo nos fala, né? E que a gente saia vencedor. E para isso é preciso repelir com vontade, com energia, né? Os sentimentos e os pensamentos que ainda nos levam ao mal. Grande abraço, fique com Deus, que Deus te abençoe a você, sua casa, sua família, sua vida, que a gente possa continuar aprendendo com o Evangelho hoje e sempre. Um grande abraço, tchau.